Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o último livro da Bíblia, o Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 até o 11. E destacamos o versículo 10, que diz assim: No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta. O tema de hoje é: no dia do Senhor, o Espírito Santo fala conosco. O dia do Senhor, como é dito aqui na Bíblia, é o domingo. Nós já notamos que não existe primeira-feira, existe segunda-feira, terça-feira e quarta e assim por diante. Por que não existe no nosso calendário a primeira-feira? Porque ela foi substituída pelo dia do Senhor, porque no primeiro dia da semana Jesus Cristo ressuscitou. E ao ressuscitar, logo foi tirado o outro nome que existia para aquele dia da semana e foi chamado de domingo, dia do Senhor. Ou então, dia de Deus, dia do culto, dia de ouvir a palavra do Senhor. E os discípulos, eles, a partir da ressurreição, eles já começaram a se reunir em culto no primeiro dia da semana, que logo foi chamado de domingo. Jesus também participou junto com os discípulos, quando eles estavam reunidos em oração e também na realização de culto. O dia do Senhor é um dia importante para nós, mas nós não necessariamente temos que fazer culto no domingo. Podemos fazer no sábado, ou na sexta, ou outro dia, mas se podemos fazer no domingo, por que não? Muitas congregações têm em diversos dias da semana os seus cultos. Então aqui não vem ao caso se o culto é feito em determinado dia ou não é. O importante é ir no culto. Muito mais do que saber se tem culto ou não tem culto, muito melhor do que isso é ir ao culto. Porque só saber que tem culto, isso não ajuda em nada. Mas o que acontece então lá no culto? Lá no culto, o Espírito Santo vem falar conosco. O Espírito Santo, desde o começo do culto, ele já vem falar ao nosso coração, vem nos consolar. Pessoas atribuladas, pessoas que estão vivendo no pecado podem vir ao culto e, em arrependimento verdadeiro, receber o perdão. É claro que sempre há mensagens, outras também, que o Espírito Santo vai espalhando pelo mundo. Mas o objetivo lá no final é trazer pessoas para Cristo, para que, ouvindo a palavra no culto ou outro local, as pessoas possam ser convertidas por esse poderoso Evangelho de Deus que o Espírito Santo vem anunciar. E ele sempre vai anunciar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. O apóstolo João, ele já estava numa idade bem avançada quando ele foi preso. Preso não porque ele fez alguma transgressão, algum erro na sociedade. Ele foi preso porque anunciou a palavra de Deus. Então ele foi preso e exilado, morar longe da família. Ele não podia mais ficar nem perto dos seus parentes, quem sabe da sua esposa ou dos seus filhos. Ele foi exilado ou foi preso numa ilha chamada de Patmos. Mas mesmo naquela ilha, mesmo sendo injustiçado desta forma, ele, como diz o texto, ele guardou essa experiência com calma. Ele sabia que isso era uma injustiça, mas ele ficou calmo todo o instante e guardou esse momento para ser um momento até de sacrifício dele próprio para com Deus. Nós não sabemos no final qual foi o destino do apóstolo João, mas aqui nós sabemos que Deus o chamou e ele estava sozinho naquela ilha e o que ele fez? Fez um culto. No dia do Senhor, o culto.
Às vezes a gente pensa, nós estamos num lugar longe, não tem igreja por aqui, não tem nada, estamos sozinhos. Então por que você mesmo não faz um culto onde Deus vem falar ao teu coração? Peça a presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e fala para Deus que está arrependido e pede o perdão a Deus, lê um salmo, um texto bíblico, um evangelho e confessa a tua fé para você ouvir você mesmo confessar e também para com Deus, e tenta entender aquele texto que você acabou de ler, faz a oração do Pai Nosso, credo apostólico, e depois pede a bênção de Deus. Nós podemos fazer um culto quando nós estamos isolados em algum lugar que não temos a oportunidade de ir para uma igreja. Agora, se a pessoa tem uma igreja, não precisa fazer um culto particular. E aqui o Espírito Santo veio falar com ele já no início do culto, mas também de forma especial. E nós não vamos poder aqui falar tudo o que o Espírito Santo revelou para ele, e aí também o próprio Jesus Cristo, e também anjos vieram falar com ele e mostrar para João o passado, o presente e o futuro, mas nós podemos desafiar cada um de vocês a ler o texto de Apocalipse. E o texto de Apocalipse é maravilhoso, é consolador, ele não mete medo, ele é muito bom para a gente se tranquilizar, sabendo que Jesus Cristo tem a sua igreja ao seu comando. Nós não precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos os apóstolos e também aqui no caso o apóstolo João, eles tiveram o privilégio de ouvir a palavra de Deus falada e eles ouviram com os próprios ouvidos. Não precisamos ter isso porque já temos a Bíblia, mas vamos guardar sempre esses momentos onde Deus falou ou quando Deus falou para os apóstolos para que eles pregassem essa palavra para o nosso coração. Vamos valorizar o momento de culto porque é lá que a palavra de Deus é anunciada. Claro que pode acontecer injustiças, coisas ruins para nós, mas vamos suportar estas coisas também com paciência, como nos ensina o apóstolo João. E desejamos que todos vocês possam sempre ter um momento de culto para ouvir a palavra do Senhor e ouvir que Deus perdoa todos os pecados e nos chama para sermos seus filhos amados, filhos e filhas do querido Pai Celestial. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, querido Deus, nosso Pai Celestial. O Senhor fala ao nosso coração pela Bíblia, por muitas e muitas mensagens que nós ouvimos e também especialmente lá no culto. Lá no culto nós ouvimos a Tua palavra, recebemos o consolo. Ajude-nos para nós sempre valorizarmos o culto se nós temos uma igreja próximo de nós. E se não temos, ajude-nos a fazermos um culto para ouvirmos esta Tua mesma palavra e sermos consolados pelo Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.